Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Que a paz de Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida. Como sempre digo, é um prazer estar aqui mais uma vez para que junto nós possamos aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Estamos chegando na penúltima lição do trimestre, só temos mais uma lição, estamos chegando ao fim desse trimestre e nós estaremos já iniciando um novo trimestre. De início, quero compartilhar com vocês, que são meus parceiros, que são ouvintes desse programa, da minha alegria de mais um projeto da minha vida estar sendo realizado, sendo aprovado no processo seletivo do doutorado da PUC do Paraná. Fiz parte da turma do primeiro mestrado aqui da PUC do Paraná, o primeiro curso autorizado e reconhecido pelo MEC no estado do Paraná, e agora fazendo parte da primeira turma do doutorado da PUC. Uma honra para mim. Um grande abraço ao meu orientador do mestrado, que vai ser meu orientador também no doutorado, o Dr. Rossi. É uma alegria que eu quero compartilhar com vocês, quero que vocês orem também para que Deus venha orientar, que Deus venha conduzir todo o processo que seja útil para o reino de Deus. A lição de hoje, a lição de número 12, consagração dos sacerdotes. Vamos à leitura bíblica em classe. Dessa vez, farei a leitura juntamente com vocês. Isto é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassado com azeite, e coscorões asmos untado com azeite, com flor de farinha de trigo o farás. E porás no cesto, e o trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. E então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Depois tomarás as vestes e as vestirás a Arão da túnica, e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra do artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomará o sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Detalhes de uma cultura, de uma religiosidade que para nós hoje não é algo assim tão presente. Por quê? Por causa da diferença ao longo da história, da evolução da cultura, bem como na evolução da revelação de Deus para a humanidade. Mas mesmo assim, nesses textos, guardadas as proporções, tomados cuidados para não sermos radicais
ou sermos fundamentalistas demais, ou exigirmos, ou trazermos do texto aquilo que não está presente no texto, ou tomarmos o cuidado também de fazer a devida contextualização. Esses textos podem nos ajudar também na nossa vida espiritual, além de entendermos como foi o processo progressivo da revelação de Deus e também a maturidade da religião ao longo da história, poderá nos ajudar na nossa vida espiritual e trazer exemplos práticos para nós também. Vou deixar para vocês aí novamente a figura que deixei na lição anterior da roupa do sacerdote, para você ter aí uma noção sobre como era essa roupa. Uma noção de como era a roupa do sacerdote, que é algo que chama atenção também com os cuidados, com as orientações divinas que são recebidas ou repassadas para a orientação dentro dessa liturgia, dentro desse rito cultual. Nesta lição nós vamos ver que Arão e seus filhos, antes de oferecer sacrifício pelo povo, eles deveriam oferecer sacrifício por si mesmos, demonstrando aí a falibilidade humana, demonstrando a dependência humana em relação a Deus. Isso vai servir quando iremos fazer uma comparação com o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio humano falho, o sacerdote humano finito, comparado com o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdote perfeito, único e eterno, e que é o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa salvação e redenção. Nós vamos estudar nesta lição a respeito da consagração e a purificação do sacerdócio. Nós vamos ver a importância, o cuidado que deve-se ter com o sagrado. E por fim, com base em Hebreus 6 e 20, demonstrar que tudo isso aponta, são figuras, são sombras, como nós vemos na primeira epístola aos Coríntios 10, Hebreus 10, falando a respeito das coisas que aconteceram, dos sinais que aconteceram no Antigo Testamento como figura, como sombras das coisas que haveriam de acontecer no futuro, na igreja primitiva, e também ainda irá acontecer como um assunto escatológico. Então, nós estaremos estudando sobre essas questões nesta lição. Vamos ao primeiro tópico. Esse primeiro tópico fala a respeito dos rituais, que eram necessários, orientados por Deus, de uma forma de educar, uma forma didática, de orientar o povo, de como se achegar na presença de Deus. Então nós vemos ali uma orientação a respeito dos rituais que eram necessários para aquela época, para aquela cultura, para aquele momento da revelação de Deus, o povo realizar como forma didática para eles poderem conhecer um pouco mais a Deus e nós agora, através da leitura deste evento. O primeiro ritual era a lavagem das mãos, conforme os textos bíblicos que eu deixo aí no meu arquivo de slides. Mais uma vez, quero lembrar a você que não deixe de baixar o arquivo de slides, que está no meu canal, SlideShare. Tudo isso, se você não ver aí, se você estiver vendo o vídeo e não conseguir baixar, entre no meu blog, natalinodasneves.blogspot.com.br ou no site da nossa igreja em São José dos Pinhais, www.redemonamiga.com.br, no link EBD. E ali você clica e poderá baixar os demais vídeos desse programa, também o arquivo de slide. Então baixe o arquivo de slide e acompanhe o vídeo e assista o vídeo acompanhando o arquivo de slide, que vai ajudar bastante você na sua compreensão. Ali eu deixo algumas citações a respeito dessa lavagem das mãos, lavagem com água. Na realidade, esse ritual simboliza a purificação. Nós vemos que ao tocar com o sagrado, ao tocar as demais coisas, precisava de uma preparação, de um ritual de lavagem, de purificação. Nós vamos ver na próxima lição que fala sobre essa questão da aproximação com o sagrado, exigir do ser humano essa purificação, porque
eles tocavam constantemente em coisas que eram consideradas por ele então como imundas e precisava de uma purificação. Então é um processo de purificação ritual que demonstra aí a purificação, que nós vamos ver que ao longo do tempo, também simbolizando a purificação espiritual que é necessária na vida do ser humano, aquele que quer se achegar até Deus, da mesma forma nos nossos dias hoje. O segundo ritual era a unção com azeite. A lição fala aí que é um símbolo do Espírito Santo. Eu prefiro me ater na questão da consagração, ou seja, a formalização da consagração desse sacerdote. Um símbolo da autoridade de Deus dada sobre esses sacerdotes, que ali estavam sendo escolhidos por Deus, sendo chamados por Deus. Já falamos isso na lição anterior, que as pessoas que vão executar determinado ministério na obra de Deus deve ser escolhido e chamado por Deus. Não deve ser escolhido por proximidade, por parentesco, pela cor dos olhos, mas deve ser escolhido pelo líder, como aquele que é chamado, percebendo o chamado de Deus, o verdadeiro chamado de Deus para a sua vocação. Apesar de que muitos autores colocam que o sacerdote aqui não era uma vocação, mas uma função determinada, porque já era para uma tribo. Mas nós vemos que essas pessoas já foram escolhidas por Deus para exercer essa função. Então, quer seja um ministério ou uma função, deve ser alguém escolhido, chamado por Deus. E aquele que separa essas pessoas, aqui nesse ritual já demonstra a sua responsabilidade, porque Deus está atento, Deus está preocupado com as pessoas que estão trabalhando, exercendo a função na sua obra, porque determinadas funções têm que ser pessoas que são escolhidas, chamadas por Deus. Aqui veio então, nesse azeite, a questão da consagração, a questão da formalização, da separação dessas pessoas para uma determinada função. Com relação ao ritual, com relação ao ritualismo, eu tenho uma grande preocupação, como nós vemos as pessoas darem uma grande ênfase para o ritualismo e se esquecendo do principal, que é a prática da justiça, a prática da adoração a Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios falar sobre isso quando fala dos rituais da ceia, em 1 Coríntios 8, dizendo que o povo estava muito mais preocupado em atender, o povo era punido por não atender os rituais, e quando eles estavam na sua prática diária, se esquecendo de praticar a justiça de Deus. Então aqui fica um alerta, cuidado com o ritualismo, cuidado com excessivo cuidado e atenção para costumes, para rituais, e deixar a prática da justiça, do amor de lado, como em segundo lugar. Tem pessoas que focam nas coisas secundárias e acabam esquecendo de priorizar o que é primário, o que é mais primordial e importante para a sua vida espiritual. Nós vemos que depois da purificação, depois do ritual de purificação, é que então eles fazem a oferta do sacrifício. É então que eles adentram na presença de Deus, oferecem o sacrifício e adoram a Deus. Aí nós vemos, neste exemplo, a importância de nós nos prepararmos para irmos até a presença de Deus. Tomarmos o cuidado também para que as pessoas possam também chegar até Deus, dependendo da sua situação. Tem pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que não conhecem a Deus e se sentem indignas, como nós realmente somos indignos de se achegar a Deus. Mas pela misericórdia e bondade de Deus nós temos acesso a esse Deus. Esse cuidado nós temos que ter. Mas aqui vemos pessoas que já conhecem a Deus, da sua preocupação de estar purificando a sua vida, purificando os seus membros para se apresentar diante de Deus, oferecendo a Ele a sua adoração. Esse é um cuidado que nós temos que ter e essa é uma atenção que nós podemos realçar nesta lição. Uma aplicação prática deixa aí algumas reflexões para você. Como você tem chegado diante de Deus? Você tem valorizado mais o ritualismo do que a prática de fé? Ou mais do que a prática da fé? Antes do culto e adoração, vem a prática da justiça. Não deixe de refletir. Reflita sobre essas reflexões que eu deixo aí para você pensar, buscando auxiliar na compreensão do tópico, bem como
buscando contribuir para que você também, antes de ensinar, coloque em prática na sua vida também essas reflexões. Vocês devem ter percebido que no título Sacrifício da Posse, eu acrescento aí duas palavras-chave: santidade e pureza cultual, que é que eu entendo ser a lição principal desse tópico. Devemos tomar cuidado para não dar ênfase a coisas secundárias e esquecermos do fundamental. A lição bíblica da CPAD, ela enfatiza nesse tópico, ela destaca nesse tópico a consagração do segundo carneiro e a necessidade de sacrifícios diários, tanto de manhã como à tarde, constantemente, para a purificação do pecado. Então nós vemos no sacrifício do segundo carneiro e a necessidade de constantes sacrifícios diários e várias vezes ao mesmo dia, trazendo aí a situação do ser humano diante de Deus, a necessidade e a dependência do ser humano em relação a Deus pela sua falibilidade, pela sua natureza pecaminosa, precisando de purificações constantes na sua vida espiritual. A fonte sacerdotal, conhecida como a fonte P, nós vemos que nos seus escritos no Pentateuco uma preocupação com a organização cultual, uma preocupação com a liturgia, uma preocupação com detalhes na maneira o qual as pessoas deveriam se chegar diante de Deus. Isso fica bem evidente nos textos considerados da fonte sacerdotal, essa preocupação do autor com relação a como se chegar a Deus. Nós vemos aqui não uma preocupação com uma teologia ou interpretação com os rituais, que nós vemos que muitas vezes as pessoas acabam se excedendo nisso, fundamentando tanto nesses detalhes que nós vimos que para nós hoje fica tão distante devido à nossa cultura, que as pessoas ficam enfatizando, às vezes ficam pesquisando e gastando o seu tempo para trazer leitura e interpretação. Mas na realidade, o que os autores da fonte sacerdotal tinham em mente, tinham uma preocupação, é uma preocupação com a prática da ação cultual, a preocupação com a liturgia cultual, uma preocupação de como o ser humano deveria se achegar diante de Deus. É isso que nós temos que estar atento aqui nesses rituais. Na esfera do sagrado, nós vemos aqui nesse texto e demais textos relacionados, similares a esse, nós vemos que as prescrições dadas por Deus em relação à aproximação com o sagrado, ao tocar, ao toque com o sagrado, nós vemos ainda algumas prescrições que são obrigatórias, mandatórias, que o ser humano tem que ter esse cuidado. Basta ver Levítico 10:1, os filhos do próprio Arão, com o descuidado, com a falta de atenção e uma vida fora da direção de Deus, uma vida pecaminosa, onde não se preocuparam em corrigir as suas práticas, em buscar a presença de Deus, demonstrando a sua dependência, onde vemos uma ação radical do divino em relação ao seu comportamento, onde vemos aí a morte desse sacerdote, por descuido, por falta de cuidado. Podemos ver aí na questão da morte física, hoje talvez não tenha essa preocupação, mas tem a preocupação da morte espiritual. As pessoas que tocam, as pessoas que têm um contato com o sagrado de uma forma inadequada, de uma forma indecorosa. Nós vemos que por mais que os seres humanos não percebam, Deus está atento, Deus percebe. Como está a sua vida espiritual? Como é que você tem se achegado diante do sagrado? É uma preocupação que devemos levantar nesta lição e ao estudarmos, nós aplicarmos e olharmos para a nossa vida como nós estamos nos adentrando, como nós estamos então tocando ou tendo acesso ao sagrado. Outra atenção que a lição bíblica aponta, Hebreus 9:22, é dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então nós vemos isso já no Novo Testamento, trazendo a interpretação, o que nós vemos também no Antigo Testamento. Essa necessidade do oferecer sacrifícios através do derramamento de sangue como símbolo da remissão do pecado. E vemos essa necessidade diária, constante desse sacrifício, do oferecimento desse sacrifício,
para a remissão, ou melhor, para encobertimento, para encobrir, como era que acontecia no Antigo Testamento. Esse sangue, esse sacrifício para encobrir o pecado. Era uma prática também comum aos demais povos, além dos judeus, que tinham a preocupação de aplacar a ira do Deus para não serem punidos. Nós vemos essa prática presente no judaísmo, mas aqui nós vemos essa prática sendo feita para o verdadeiro Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é um Deus presente, não é somente o Deus que se sabe, mas é um Deus que se faz presente, um Deus que ao mesmo tempo que é transcendente, que é grande, é poderoso, é o soberano, ele também é imanente, que está presente, caminhando junto com o seu povo, como nós vimos já em lições anteriores, com os símbolos que nós vemos, e aqui em especial ao tabernáculo, onde é o local de encontro com Deus. Então nós vemos aqui esse ritual, que era necessário o derramamento do sangue para encobrir ou remir o pecado. Isso vai apontar depois para Cristo, que ofereceu o sacrifício perfeito, vamos ver mais à frente, com derramamento de sangue, mas agora não é mais necessário oferecer sacrifícios. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Nós vamos ver um pouco mais à frente sobre isso, e foi aceito de forma definitiva por Deus, o único meio ao qual nós agora chegamos até Deus e podemos ter os nossos pecados purificados. Outra preocupação da fonte sacerdotal, a fonte P, é com relação à vida do povo de Israel, em constante murmuração. Já ensinamos aqui que murmuração não é você questionar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, mas sim você falar mal de alguém, você questionar alguém injustamente. É importante essa definição em relação à murmuração, é importante você ter consciência disso, porque muitas pessoas injustas, muitas pessoas que estão fora da direção de Deus, utilizam isso para dominar, para pôr medo nas pessoas, utilizando a palavra de Deus, dizendo que eles são ungidos de Deus, são pessoas separadas por Deus que não podem ser questionadas. Opa, olha o contexto da Bíblia como um todo. Não podemos pegar textos isolados, mas temos que ver como que Deus cuida da sua obra, como que Deus trata também com os líderes que agem injustamente, que usam a prática da injustiça para dominar as pessoas. Se você quiser saber mais detalhes sobre a utilização da educação para dominar as pessoas, para tomar as pessoas como submissas e para oprimir as pessoas, você pode ler o meu livro, Educação Cristã Libertadora, que foi lançado ano passado pela Fonte Editorial. Eu trato com essa questão da utilização da educação para dominar as pessoas, mas eu proponho ali, baseado em Paulo Freire, o grande educador, a educação libertadora, a educação que liberta as pessoas da sua vida, mas não coloca as pessoas ainda mais em opressão. É importante você analisar sobre isso. Mas nós vemos aqui, nesse texto, nós vemos aqui essa preocupação da fonte sacerdotal ao apontar para que o comportamento do povo de Israel, que era um povo murmurador e constantemente murmurador, e um povo que constantemente estava tendo acesso com coisas imundas. Por isso que nós vemos aí a preocupação com o ritualismo, a preocupação com rituais que simbolizavam rituais que traziam ali uma purificação, que apontam para a purificação também no sentido como aplicação de uma vida espiritual. Então, como já citado anteriormente, reforço aqui porque fica evidente nesse texto, que as pessoas que tinham constante contato ou que tinham contato com o sagrado, eles precisavam uma preocupação constante com a santidade e a pureza cultual, ou seja, cuidados para se achegar até o sagrado, até o divino. Preocupações que nós temos que ter ainda hoje nos nossos dias. Vamos então à aplicação prática desse tópico que eu deixo aí para você pensar. Você tem se preocupado com a organização da liturgia do culto a Deus? Você reconhece sua fraqueza e necessidade constante da misericórdia de Deus? No âmbito do sagrado, deve ter reverência ao se achegar a Deus. Neste último tópico da lição, nós vemos aí o ápice do aprendizado desta lição, onde nós vemos aqui a utilização da tipologia. É importante você, principalmente que é professor e professora, estudar um pouco sobre a tipologia. Isso é muito importante, porque nós vemos aí alguns tipos,
que nós vimos no Antigo Testamento, que apontam para revelações espirituais que são apresentadas no Novo Testamento. Como já dito anteriormente, nós vemos aqui alguns tipos de Cristo. No Antigo Testamento aqui nós vemos o sacrifício, derramamento de sangue, como apontando também para o sacrifício de Cristo. Deus ensinando através dos séculos, através da cultura, de forma evolutiva, como que Deus se apresentaria para o ser humano, como que Deus providenciaria a redenção do ser humano que havia se afastado de Deus, desligado de Deus. Aí que é o sentido da religião, religare. Religião vem do latim religare, ou seja, religar com Deus, algo que está desligado. E isso pode ser feito hoje por meio de Cristo. Cristo que ofereceu o sacrifício perfeito, único, conforme nós vemos o livro de Hebreus. Seria interessante você estudar o livro de Hebreus para aplicar esta lição, onde nós vemos ali, em especial, os textos que falam da superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio arônico. Nós vemos aí nesse texto que apresenta Jesus como um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, que é apresentado inicialmente em Gênesis 14, 18. Hebreus 7,3 faz essa relação com Cristo, dizendo que Melquisedeque não tinha genealogia. Não quer dizer que Melquisedeque apareceu do nada. Isso é uma forma de utilizar uma tipologia, uma comparação, uma analogia. É porque ali não é citada a genealogia de Melquisedeque. Então, cuidado que nós temos que ter aí também. Já ouvimos várias coisas, barbaridades a respeito desse sentido de Melquisedeque. Então, nós vemos aí que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Opa, peraí, foi antes. Foi na época de Abraão, muito antes da aplicação da lei, muito antes do povo ter passado pelo deserto. Mas é aí a referência que é feita em Hebreus, para apontar que Cristo, como vindo alguém que veio com, sem genealogia, a sua divindade, e ele oferecendo-se, ou ele encarnando na forma do ser humano, oferecendo a si mesmo como sacrifício, e é um sacrifício que pela sua perfeição, pela sua pureza, santidade, como nós vemos que são preocupações nesse texto, ele apresenta-se como o sacrifício próprio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João, lá em 1 João 1,29, parte A, ele anuncia Jesus. E esse sacrifício nos demonstra o Evangelho que foi levado até Deus, o sacrifício de Cristo. Ele se apresenta como sacrifício diante de Deus. Deus olha, Deus analisa, vê a sua santidade, vê a pureza e aceita como um sacrifício único pela humanidade, não sendo mais necessário sacrifício nenhum, porque o sacrifício de Cristo limpa e purifica de uma vez por todas. Essa é a grande ênfase desse terceiro tópico, a perfeição do sacrifício de Cristo e a eternidade desse sacrifício que serve de uma vez por toda e para toda a eternidade, não sendo necessário então sacrifícios para a sua justificação. Aí, mais uma vez, reporto a Romanos 4 e Gálatas 3. Sugiro que você faça essa leitura, quando o apóstolo Paulo, com muita profundidade, ele apresenta a justificação pela fé, não por sacrifício, mas pela aceitação do sacrifício de Cristo. Uma vez isso sendo feito na vida do ser humano, ele é justificado instantaneamente diante de Deus. É aí que vem depois o processo progressivo, que é o processo da santificação. Então, a grande diferença na comparação entre Cristo e o sacerdócio arônico aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento é que esses sacrifícios do Antigo Testamento eram feitos constantemente, diariamente, e porque o homem tocava com o mundo constantemente, precisava da purificação, essa dependência, e que em Cristo foi feito uma única vez e de forma perfeita e eterna. Então, essa é a grande diferença, é a chave para a interpretação, a leitura deste tópico, o tópico 3. Vamos então a reflexões da aplicação prática desse tópico. Tem buscado se sacrificar para ser justificado diante de Deus? Nós vimos na lição que Cristo já ofereceu o sacrifício perfeito. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito e que tem a validade eterna. Busque a prática da justiça e seja grato a esse Deus. Seja grato a esse Deus que deu o seu Filho, a esse Deus que se encarnou como Filho e que, como ser humano, e que se ofereceu para que pudesse se achegar diante de Deus sem intermediário
diante de Deus de uma forma plena o conhecimento da revelação em Cristo Jesus. Vamos então às considerações finais. Devemos tomar cuidado com muito ritualismo e priorizar a verdadeira santidade diante de Deus. Nós vimos aí a importância do ritual para a religião judaica, a importância para, didaticamente, ensinar a necessidade de uma purificação para se chegar diante de Deus, a necessidade de uma organização cultual, a necessidade de uma organização litúrgica do culto oferecido a Deus. Mas eu chamei a atenção, e a lição aqui, o texto nos dá argumento e fundamentação para chamar a atenção com cuidado com o ritualismo. Pessoas que dão a ênfase muito grande para o ritual e deixa de lado a essência, ou seja, foca no secundário e deixa de lado o que é fundamental, o que é prioritário. Devemos valorizar a organização cultural e reconhecer nossas fraquezas diárias diante de Deus. Nós vimos também nessa lição que nós devemos ter essa organização, que já citei anteriormente, cultural, a liturgia diante de Deus. Mas, acima de tudo, reconhecer a nossa limitação, a nossa dependência de Deus. Reconhecer que nós constantemente, diariamente, estamos contaminando a nossa vida espiritual com as nossas práticas, com nossas fraquezas. Nós temos que reconhecer a nossa dependência diante de Deus, para alcançarmos essa misericórdia desse Deus soberano e que, ao mesmo tempo, é misericordioso para com a humanidade, que ofereceu o seu próprio Filho. Sacrifícios do Antigo Testamento apontam para o sacrifício único e perfeito de Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E aí faço uma citação de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo apresenta Jesus como Cordeiro Pascal. Então, nesta lição, o ápice dessa lição, como já comentei anteriormente, é quando nós vemos a apresentação de Cristo como o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como um sacrifício, que foi um sacrifício perfeito, aceitado por Deus, aceitável por Deus e eterno para todo sempre, e que purifica toda a humanidade, todo aquele que crê nesse sacrifício e aceita esse sacrifício para a libertação da sua vida, para a purificação de uma vez por todas do seu pecado. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar participando conosco. Mais uma vez eu peço que você compartilhe com toda a sua rede social, compartilhe o mais que você puder, compartilhe no Facebook, mande e-mail, coloque no site da sua igreja, faça o link com um blog, faça o link com o site da Igreja Assembleia de Deus, divulgue para todas as pessoas, para que possam também se beneficiar desses subsídios para a lição da Escola Dominical. O grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção.